Queridos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12. Aleluia. E eu espero que os irmãos vejam a sintonia da primeira ministração com esta segunda ministração. Aleluia. Bem conhecido esses dois versículos de Romanos 12, 1 e 2. É tão conhecido que eu creio que todos nós podemos ler juntos. Amém? Fazendo um grande coral. Amém? Todos encontraram? Então vamos lá. 1, 2, 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podeis assentar, queridos e amados irmãos. Meus queridos irmãos, Deus colocou em meu coração trazer uma palavra nesta noite sobre segredos do crescimento da obra. E nós vamos falar sobre 3 segredos que estão em apenas uma raiz. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Essa raiz chama-se renovação da convicção. Aleluia, glória a Deus. Alguns anos passados, algumas décadas passadas, nós tivemos aqui no estado da Bahia uma campanha. E esta campanha serviu também para muitos congressos de mocidade, de senhoras. O seu tema foi muito usado nas nossas igrejas, apesar de ter sido uma campanha secular. Foi uma campanha na região Cacaueira. E essa campanha que eles fizeram tinha um slogan, uma grande placa. Quando você passava aqui de Santo Antônio de Jesus até Eunápolis, você via diversas placas escritas assim: só cresce quem renova. Você pode repetir comigo? Só cresce quem renova. Essa campanha deu-se pela situação do cacau no extremo sul. A vassoura de bruxa varreu literalmente a região cacaueira, destruindo os pés de cacau, os frutos de cacau. E era necessário então que houvesse uma renovação do cacau. Isto é, os velhos cacaueiros seriam cortados e plantados agora um novo cacau, um cacau híbrido, um cacau mais forte, um cacau clonado. Todavia, os velhos cacauicultores, aqueles senhores acostumados àquela labuta ali, eles não acreditavam nisto. Eles não aceitavam que fosse cortado os seus pés de cacau, porque simbolizava que durante um determinado tempo eles não teriam uma produção de cacau. Consequentemente, eles perderiam dinheiro, né? E o cacau, como existe também em muitos lugares de safra, ele é vendido no pé. Ele não é vendido depois de tirado. Então, aquelas grandes corretoras de cacau, ele chega, avalia a roça, quantas arroba de cacau vai dar aquela roça e paga antes de ser colhido o cacau, como se faz também na região de milho, de soja, de feijão. Né? Então, eles já tinham empenhado o seu cacau. Então, não aceitava. Mas a propaganda era essa: só cresce quem renova.
E a consequência é que a Bahia, que era líder mundial na produção de grão de cacau de chocolate, caiu para o 7º lugar. O Brasil caiu para o 7º lugar. E hoje, Linhares, no Espírito Santo, é o maior produtor de cacau. E a gente ainda tem né, uma coisa muito interessante. Você vai lá em Blumenau, quem gosta de ir lá para aquele frio de Blumenau, não é? E não sei quantos aqui já estiveram lá, e lá vocês são convidados a tomar um chocolate quente, mas lá não produz um grão de cacau. Mas é a fama do cacau que está ali. Então, esse slogan foi trazido para o nosso meio, para a igreja, para nos mostrar a necessidade de renovação que nós precisamos ter na obra de Deus para que ela possa crescer, desenvolver, avançar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, a renovação não é apenas um slogan de festividade ou mesmo chavão para chamar a atenção. Renovação é uma questão de vida ou morte. Ou renovamos ou morremos. Ou renovamos ou paramos na estrada, na caminhada. Então há uma necessidade disso. E o primeiro aspecto da renovação que nós queremos trazer nesta noite, no sentido de obra, de obreiro da igreja, é a renovação da convicção do ensino original da palavra de Deus. Aleluia. O que quer dizer isso, pastor Volmar? O que eu estou querendo dizer, meus queridos irmãos, é que o nosso ensino, o ensino da palavra de Deus, tem que ser um ensino convicto da sua originalidade. Isto é, convicto de onde saiu a palavra, de onde saiu o ensino. Eu me lembro que uma certa feita, estava visitando uma igreja, e era uma reunião de membros, e uma comissão foi dar o relatório, porque foi tirado para uma moça, e a moça, não é que ela não aceitou a comissão, ela inquiriu a comissão de algumas coisas, e a comissão não teve como responder aquela moça as perguntas que ela fazia, né? E aqueles homens diziam assim: não, mas é assim, eu acho que é assim, a igreja diz assim, é dessa maneira. Mas observe que Paulo, quando ele fala à igreja de Coríntios, ele não diz o que ele acha, o que ele pensa. 1 Coríntios 11, 23, Paulo deixa claro: eu estou ensinando a vocês o que eu recebi. E recebi de quem? Recebi do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Ora, Paulo fora instrumentado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da época, mas em momento nenhum Paulo chegou para dizer: eu estou ensinando a vocês o que eu aprendi de Gamaliel. Não, ele sempre traz a tônica. Aleluia. Na igreja da Galácia, ele disse àqueles irmãos, aleluia, que aquilo que ele pregava, o evangelho que ele transmitia, Gálatas capítulo 1, versículo 10 a 12, não fora recebido de homem algum, não era segundo os homens, mas ele recebeu de revelação do Senhor Jesus. Aleluia. E essa revelação, essa originalidade, lhe dava a autoridade de dizer à igreja de Coríntios: o evangelho que eu ensinei a vocês, que eu preguei a vocês, este evangelho salva vocês. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Não precisa fazer remendo nenhum, não precisa fazer efeito. Se vocês retiverem como eu ensinei, vocês serão salvos. Porque este evangelho é o que eu recebi
do Senhor. A origem dele está no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia. Meus queridos irmãos, esta convicção de originalidade dos ensinos, que o apóstolo Paulo teve a ousadia de dizer aos crentes de Coríntios, é aquela que deve estar no nosso ensino para o crescimento da obra de Deus. Isto porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com a palavra de Volmar, por mais estudado que ele seja, por mais calejado que ele seja de ano de ministério. Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias recusa e diz para Deus o quê? Eu não passo de uma criança, eu não sei falar. E Deus disse, então você me serve. Já que você não sabe falar, você serve, porque você vai ouvir da minha boca e vai falar, aleluia, aquilo que eu te mandar falar. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. E no versículo 11 e 12, ele diz, Jeremias, o que é que você está vendo? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse, você viu bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Se você falar a minha palavra, ela vai se cumprir. Agora, se você falar o que você acha, o que você pensa, seus conceitos, seus pontos de vista, eu não tenho compromisso com isso. O compromisso de Deus é com a palavra. Por isso, irmão, nós devemos estar convictos, aleluia, de ministrar a palavra e buscar cada dia mais essa renovação, aleluia, esta renovação desta convicção do ensino genuíno da palavra de Deus, aleluia. Não é a palavra de Deus, é algo da minha mente, é algo do meu conhecimento, do que eu li, do que eu ouvi, do que alguém disse, do que alguém falou. Porque senão, irmão, nós vamos entrar em dificuldades. Certa feita, um companheiro chegou para mim e disse, crente peca? Eu disse, peca. Ele olhou para mim e disse, como é que você disse? Mas está escrito na Bíblia, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. O crente não vive na prática do pecado. Diferente. Ele disse, pois aí é onde você se engana. Eu digo, por que eu estou enganado? Ele disse, se eu disser que eu não tenho jantado, mas eu jantei foi ontem, não é hoje. Aí eu percebi que na linha de pensamento que ele ia, não adiantava discutir teologia. Vamos para a prática. Eu perguntei, você tem reunião de membros na sua igreja? Ele disse, tenho. E lá na reunião de membros da sua igreja, você disciplina a crente? Ele disse, disciplino. Você exclui? Exclui. E como é que você faz isso se crente não peca? Ele aí parou assim, disse, rapaz, isso foi o professor que ensinou lá na sala. Eu vou conversar com ele para ele me explicar direito esse negócio. Disse, homem, deixa de ser papagaio. Ele está repetindo as coisas dos outros. Busca a originalidade da palavra. Aleluia. Busca aquilo que a palavra está dizendo. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Por isso, irmão, tem muita gente ensinando muita coisa por aí. E muitos crentes se deixando levar por essas coisas, se envenenando, criando dificuldade na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida eclesiástica, na sua vida ministerial, porque vai dar ouvido a estes ensinos, que não importa o nome da pessoa que está falando, não importa. Eu costumo dizer, irmão,
grandes heresias, as maiores heresias, vieram dos grandes teólogos. Porque acharam que poderia ensinar aquilo que estava na sua mente, diferente daquilo que está na Bíblia. Porque eles se acharam na autoridade de falar. E Paulo deixou claro, olha, ainda que um anjo desça do céu e ensine a vocês outro evangelho diferente do que eu ensinei, é anátema. Não receba, não concorde, porque eu ensinei a vocês, foi o que eu recebi do Senhor. Glória ao nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, o ensino genuíno da palavra de Deus vai trazer confrontos e conflitos, vai trazer malquerências, vão trazer até arrepios. Certo pastor estava falando de Jesus para uma jovem em uma loja, e tinha uma outra presente também ouvindo, e ela virou o pastor e disse: eu não gosto de ouvir o senhor falar. Ele disse: por que a senhora não gosta de me ouvir falar? Que suas palavras me deixam inquieta. Eu me sinto perturbada com o que o senhor fala. Mas a palavra de Deus é para inquietar mesmo. Se a palavra de Deus não inquieta, irmão, não é palavra de Deus. Fogo que não queima não é fogo. Luz que não ilumina não é luz. A palavra de Deus perturba, a palavra de Deus inquieta. A palavra de Deus tem que mexer conosco. Aleluia. A palavra de Deus vai mover alguma coisa dentro de nós. A palavra genuína não vai nos deixar da mesma forma, nem da mesma maneira. Aleluia. Glória a Deus. Convicção. A renovação da convicção do ensino original da palavra de Deus. Ainda que alguém não goste, alguém se inquiete. Segundo, irmãos, renovação da convicção da pregação do Evangelho. Esses dias eu estava dizendo para um irmão que existe uma diferença, no meu entendimento, entre pregar o Evangelho e pregar a palavra. Me acompanhe aqui. Quando eu prego a palavra, eu quero dar a entender que eu estou pregando a doutrina da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus para os crentes. O pecador não vai entender nada. Vai passar voando por ele. Mas quando eu prego o Evangelho, aí eu estou pregando para o pecador. E muitas vezes em nossos cultos, nós pregadores, eu me incluo também, pregamos para a igreja e deixamos o pecador fora. A palavra vai toda para a igreja e nada para o pecador. Ele sai dali. Não entendi nada que aquele pastor estava falando. Aí você faz apelo e ninguém se converte, ninguém se entrega para Jesus. Porque a palavra não foi dirigida para ele. E nós precisamos renovar a convicção da pregação do Evangelho, porque é o Evangelho que salva, é o Evangelho que liberta o pecador. Louvado seja o nome de Jesus.
A renovação da convicção da pregação do Evangelho lança fora toda a timidez de testificar de Jesus e do seu poder salvífico. Como disse Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se eu tenho uma plena convicção, se eu sou renovado nessa convicção, se eu prego o Evangelho, esta convicção, essa renovação em mim, vai tirar de mim a timidez. Quantas pessoas têm timidez de falar de Jesus? Se acanha, né, como nós costumamos dizer, de falar de Jesus. Não se sente confortável, até mesmo quando tem alguém ao seu lado que está testificando de Jesus para outra pessoa, ele não se sente bem. Irmãos queridos e amados, quer uma prova maior disso? Antigamente, nós fazíamos culto nos lares, na porta da casa dos crentes. Era chamado os cultos de evangelismo. E nós cercávamos a cidade toda. Quando o culto de doutrina na igreja era segunda, então na terça-feira era culto. E os irmãos já esperavam no domingo à noite, quando se dizia, irmão, terça-feira o culto tem na casa. Ei, irmão, lá em casa. Lá em casa. Porque aquele crente queria que os seus vizinhos e parentes ouvissem a mensagem do Evangelho. Aleluia. Mas hoje, irmãos, muitos não querem receber ninguém na sua casa. Imagine que a igreja começou na casa dos crentes. Tal renovação da convicção da pregação do Evangelho nos conscientiza de que a nossa mensagem deve ser puramente cristocêntrica. Paulo, ele disse em 1 Coríntios 2, 1 e 2, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia, glória ao nome de Jesus. A mensagem do Evangelho, ela é cristocêntrica, ela fala de Jesus, ela não exalta o pregador, não exalta a nossa vida, não exalta a nossa igreja, porque hoje é muito comum, muitas pessoas hoje falam mais da sua igreja do que de Jesus. Que minha igreja é grande, porque minha igreja tem um coral, porque minha igreja tem não sei o quê, porque minha igreja tem isso, que minha igreja tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro, tem aquilo outro, tem aquilo outro, e não apresenta o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. E felizmente, irmão, nós estamos vivendo uma época em que queremos atrair as pessoas por aquilo que podemos apresentar para elas, materialmente falando, e deixamos de apresentar Jesus. Não fazemos como fez aquele discípulo de Jesus, quando encontrou o companheiro e disse, olha, nós achamos o Messias. De onde ele é? Jesus de Nazaré. Disse, rapaz, você ainda é desse tempo, você acha que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se vem a ver. Venha ver, coloque as pessoas diante de Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. E você vai ver o que Jesus vai fazer com essas pessoas. Meus queridos irmãos, a promessa dos sinais que confirma a pregação provém da convicção com que pregamos o Evangelho. Jesus disse aos seus discípulos, ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. E estes sinais seguirão os que creem.
E aí Jesus relaciona os sinais: falarão novas línguas, pegarão na serpente, não lhe fazem dano algum, vai expulsar demônio, curar os enfermos, e finaliza Marcos dizendo: e eles saíram pregando por todas as partes, e o Senhor ia com eles, confirmando a palavra com os sinais. Aleluia. A pregação do Evangelho, o Evangelho pregado com convicção do seu poder, vai produzir sinais, porque essa é a promessa dele. Louvado seja o nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo é acompanhado de sinais. Os sinais não foi para aquele tempo só, como alguém quer dizer, não, isso foi para aquele tempo, para a igreja crescer. E a igreja não precisa crescer hoje? O que vale mais, irmãos, é a teoria ou a prática? O que vale mais são as palavras ou são os fatos? Aleluia. Depois que Pedro e João, usados pelo Senhor, curou aquele paralítico que estava na porta do templo chamado Formosa, houve aquele alvoroço na cidade, em Jerusalém, e os sacerdotes, sinédrios, chamam eles: com que autoridade vocês fazem isso? Por que vocês estão fazendo isso? Ele disse: é no nome de Jesus que nós estamos fazendo. E eles pensaram: nós temos que fazer alguma coisa. Mas aí o outro disse: está difícil, porque há um sinal notório. Eles olhavam o homem que tinha sido curado, que eles conheciam, quem sabe até tinha dado esmola, ali na porta do templo desde o seu nascimento, e agora havia o homem andando, saltando, pulando, aleluia. Ele disse: é um sinal notório, louvado seja o nome de Jesus. A população toda está vendo isto. Glória a Deus. Queridos irmãos, a convicção da pregação do Evangelho de Jesus Cristo é o único poder capaz de transformar pessoas, e com ela transformar famílias. Atos 16, do versículo 30 ao 34, nos diz a palavra que aquele carcereiro foi transformado. Quando o terremoto veio, que ele pensou que todos iam fugir, e Paulo disse: não, ninguém vai fugir, não precisa se matar. Ele disse: que faremos? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquele homem recebe a palavra, leva Paulo para sua casa, toda a sua família aceita a palavra, aleluia, aceita o Evangelho. Então o Evangelho transformou aquele homem, que transformou a sua família, aleluia. Mas o Evangelho que transformou aquela família também é o Evangelho que transforma cidades, aleluia. Há um poder neste Evangelho. Atos capítulo de número 5, está escrito desta forma, me permita ler aqui. Atos 5, 14 a 16. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Aqui foi quando Lucas perdeu a conta, até 5.000 ele contou. Depois ele já não contava mais, cresceu tanto. Olha o que vai mais aí: de sorte que transportava os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilas,
para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Aleluia. Então imagine que o evangelho agora, ele se espalhava pelas cidades. Já não era apenas a família do carcereiro, eram as cidades circunvizinhas que vinham, aleluia, trazia seus enfermos. Imagine agora você, que quando estes enfermos que eram curados, voltavam para as suas cidades, a transformação que havia naquela cidade. Veja o poder do evangelho para o crescimento da obra. Por isso, testifica do evangelho, prega o evangelho, fala do evangelho, aleluia, e deixa o resto com Jesus. Diga que ele faz, a responsabilidade é dele, que nos mandou dizer que ele faz. Aleluia, glória a Deus. E sabe o que acontece também, irmãos? Este evangelho transforma o mundo. Atos 19, está escrito que quando Paulo chegou ali em Éfeso, houve um rebuliço tão grande, que tentaram pegar Paulo, mas Paulo já tinha ido embora. Aí pegaram Jason e levaram Jason. E sabe qual foi o testemunho daquele povo que levou Jason preso? Eles: estes que alvoroçaram o mundo, chegaram até aqui também. Aleluia, aleluia. Eles já alvoroçaram o mundo e chegou aqui na nossa cidade também, está alvoroçando a nossa cidade também. Irmão, não há poder no mundo que detenha o poder do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Nós não vamos mudar o mundo, não vamos mudar o Brasil, elegendo nossos irmãos, políticos e mais políticos, vereadores. Bote uma Câmara toda só de crente, bote um Congresso Nacional só de crente, bote uma Câmara de Deputados somente de crente, bote o que você quiser botar, não transforma nada. O que transforma é o poder do evangelho. Este se transforma, este regenera, este redime, este faz do homem uma nova criatura. Aleluia. Eu não sei se o pastor José vai me convidar para pregar aqui de novo, que lá em São Paulo tem um pregador que foi convidado para pregar 3 noites. Na primeira noite ele foi dizer que Deus falou que é para a igreja do Brasil sair da política. Não deixaram mais ele pregar. Terminou a pulso. E as outras noites, não, muito obrigado. Você veio falar de uma coisa aqui que não dá certo esse negócio aqui, não. Mas a gente está querendo transformar a sociedade com política, achando que elegendo nossos irmãos vamos mudar. Devemos ter até cuidado, né? Para não acontecer, só os mais velhos aqui sabem disso, do hino das irmãs Falavinhas, que dizia que Sansão tocou fogo em 300 raposas, mas ficou uma raposinha no coração dele. E aí acabou a vida de Sansão. E muitos deles vão para lá, coitado, em vez de mudar, são mudados, são envolvidos. Mas o evangelho, aleluia, pregado com convicção, ele faz com que os milagres aconteçam, as maravilhas aconteçam.
as pessoas cheguem aos pés do Senhor Jesus. E para encerrar, irmãos, terceira convicção, terceira renovação, a renovação da convicção do pecado. Parece que agora a coisa ficou assim. Mas por que, pastor, o senhor está falando isso? O pecado, irmão, é a maior e a pior praga que existe na humanidade. O pecado tem o poder de fazer coisas que ninguém faz. Ninguém pode fazer. O pecado é o único que tem o poder de nos separar de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que nem a fome, nem a peste, nem a perseguição, nem a angústia, nem a tribulação, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, criatura alguma pode nos separar do amor de Deus. Mas o profeta Isaías, no capítulo 59, versículos 1 e 2, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E o salmista, no Salmo 66, 18, diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O pecado, meus queridos e amados irmãos, tem sido solapado pelo relativismo moral. O relativismo moral é uma filosofia onde as pessoas fazem as suas próprias críticas, fazem os seus próprios exames, e elas decidem para si o que é certo e o que é errado. Ela não considera aquilo que diz a palavra de Deus. Quando se fala a palavra de Deus, simplesmente vai dizer: não, eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que é muita exigência da igreja. Porque essa falta de convicção daquilo que é pecado rouba a autoridade da igreja. O pastor deixa de ser uma autoridade. E cada crente agora começa: não, na minha vida quem manda sou eu. Não, na minha casa quem manda sou eu. Quem paga as roupas de minha mulher sou eu, então ela se veste como ela quiser, como eu quero. Não, eu vou onde eu quiser, pastor não tem nada a ver com isso. Eu estou lá na igreja, dou minhas ofertas, pago meu dízimo. Quando precisa de mim para alguma coisa, eu estou pronto para cooperar. Agora, não se meta na minha vida. Então você tem que fazer um reexame da sua vida. De onde você está. Onde você se colocou. Porque todos nós, materialmente falando, cada um tem sua profissão aqui, não é verdade? E os que são profissionais liberais fazem um juramento.
Se você não obedece àquilo ali, você vai sofrer penalidade. Não é assim? Você vai sofrer penalidades. Quando você dá profissão de fé para descer as águas, ou é aceito na igreja por aclamação, por carta de mudança, seja lá como for, você se colocou debaixo de autoridade. Você está debaixo de autoridade. Você entregou o direcionamento da sua vida espiritual ao seu pastor. Se alguém aqui fosse da profissão de fé, e o pastor perguntasse a ele: você promete obedecer às normas da igreja, promete obedecer à doutrina da igreja, promete... Ah, pastor, isso aí eu vou ver depois. Ele batizava? Desceria as águas? Quem aprovaria o batismo dele? Ninguém. Mas você foi batizado porque você disse: eu prometo, eu concordo, eu aceito. E depois de aceitar, só se você sair. Mas você está debaixo das regras da igreja. Você está debaixo da autoridade pastoral. Você não é dono do seu nariz. Você não faz espiritualmente o que você quer. Nem Jesus fez o que ele queria fazer. Ele disse: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mas quando, irmãos, nós perdemos a convicção daquilo que é pecado, nós não queremos aceitar que alguém nos direcione, não queremos aceitar a disciplina, não queremos aceitar que aquilo seja errado, porque nós estamos indo de acordo com a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. E se nós observarmos, irmãos, esse relativismo moral, ele vem nas entrelinhas da história bíblica. Olha o que aconteceu com Moisés. Deus disse a Moisés: fale a rocha, que ela vai dar água. Moisés pega a vara e faz o quê? Fere a rocha. Veja o relativismo. O que é uma vara para uma rocha? Quem leva a pior? É a vara ou a rocha? A vara. Então, mas na mesma hora ele disse para ele: olha, você não vai entrar em Canaã. Você não guardou a minha palavra. Você não atentou para a minha palavra, para me glorificar diante do povo. Em Deuteronômio diz que Moisés buscou com lágrimas. E Deus disse: basta, não me fale mais sobre este negócio. Porque ele, em vez de falar, feriu. Porque ele perdeu a convicção daquilo que era pecado. Que a desobediência era pecado. Se nós formos olhar a história de Saul, 1 Samuel capítulo 15, Deus diz a Saul, fala com Samuel, diga a Saul para ele ir acertar as contas com Abimeleque.
Abimeleque feriu o meu povo quando saía do Egito, lá no deserto, e eu deixei passar, mas agora está na hora de eu cobrar a fatura. Diga a ele que não deixe ninguém vivo, nem cachorro, nem gato, nem menino, nem mulher, nada, porque eu vou riscar a memória de Abimeleque da face da terra. Mas Saul chega lá e não faz como Deus mandou. No mesmo instante, Deus fala para Samuel: me arrependo de ter constituído Saul como rei, porque ele não faz o que eu mando. Ele quer fazer o que ele quer, e para andar comigo não pode ser assim: ou faz o que eu mando, ou não anda comigo, ou não serve para mim. E quando Samuel chega para falar com Saul, ele diz: cumpri toda a palavra do Senhor. E Samuel disse: mas e esse balido de ovelha que eu estou ouvindo aí? E esse mugido de gado? Ele disse: isso aí foi o povo. Sabe como é o povo, né? O povo perdoou. Você é o líder do povo ou você é liderado pelo povo? Você conduz o povo ou é o povo que está lhe conduzindo? Quem vai responder diante de Deus é você. E abrindo parênteses, meu irmão, você é o sacerdote da sua casa. Quem vai responder é você. Pastor, mas o senhor sabe como é, né? Se não, a mulher deixa eu contando as telhas. Vá contar telha. Pastor, o senhor não sabe não, pastor. Eu vou dormir no sofá. Teve uma vez, pastor, quando eu vou me aproximando do sofá, ela disse: aí não, que esse sofá foi eu que comprei com meu dinheiro. Vai dormir no chão. Mas você é o responsável. Pastor, meus filhos, pastor, agora estão assim, jovens, adolescentes, quer fazer o que quer, mas você é o responsável. Saul disse: não foi o povo. O ser humano tem essa tendência sempre de transferir responsabilidade, de sempre jogar a culpa no outro. Foi o outro. Não foi assim desde o princípio? Quando Deus chama Adão, Adão disse: foi a mulher que tu me deste. Deus vai à mulher e disse: a serpente que o Senhor criou me enganou. No final queria dizer o quê? Que Deus era o culpado de tudo, mas Deus não é bobo nem nada, né? E aí dá a sentença de cada um. Cada um vai receber o seu. Saul foi rejeitado por Deus, porque não obedeceu aquilo que Deus determinou. Ele achou que não era nada demais trazer aquelas ovelhas, e ainda tentou desculpar, né? Não, isso aqui nós vamos tudo oferecer a Deus em sacrifício. Isso aqui não é para nós não, isso aqui é para oferecer para Deus. E o Senhor, através de Samuel, disse para ele: Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Meus queridos e amados irmãos, não quero cansá-los mais ainda, e por isso nós vamos concluir trazendo uma aplicação que a palavra
A renovação da convicção do pecado nos conduzirá à conscientização da necessidade de santificação. Aleluia. E essa necessidade de santificação nos faz entender que sem ela nós não temos comunhão com Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem a santificação não haverá maravilha no nosso meio. Não vamos ficar contando, é verdade. Quando foi que Jesus batizou com o Espírito Santo? Quando foi que houve um milagre? Quando foi que houve isso? Quando foi que houve aquilo? O Senhor disse a Josué: santificai-vos que amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Sem santificação a obra não cresce, irmão. O Senhor disse a Josué: olha, enquanto estiver anátema no meio de vocês, vocês não vão subsistir diante dos seus inimigos, vocês sempre serão derrotados. É como estar recebendo o salário num saco furado. Nada dá certo, nada vai adiante, nada vai à frente. Eu luto, eu canso. Você vai ficar dando murro em ponta de faca o tempo todo. Santificai-vos que amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Josué 3:5. Sem a santificação que é operada por essa convicção, irmãos, o espírito de profecia não trabalha na igreja. E se não houver profecia, o povo se corrompe, diz a palavra de Deus. A palavra profética, ela é um freio à nossa carne, à nossa concupiscência, aos nossos desejos impuros. A palavra profética nos desnuda. E ela só vem com a santificação. Aleluia. E somente o Espírito Santo pode renovar a convicção do pecado pelo poder da palavra de Deus. Pois ela, a palavra, é o fogo que queima o orgulho, a soberba, a desobediência. É o martelo que esmiuça a penha do pecado. E aqui, irmãos, há um conselho. A falta de leitura da palavra de Deus, do estudo sistemático das Escrituras e de vida devocional é que contribui para a perda da convicção do pecado. Alguém já disse: ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta deste livro, que juntos eles não andam. Então precisamos mergulhar na palavra, comer a palavra, nos alimentar da palavra. O salmista, ele diz: como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra. E ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se você guarda a palavra, sabe o que é que vai acontecer? Aleluia! Diante das tentações, a luz vermelha vai piscar. Aleluia! Vai dizer: afasta, 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 afasta. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Voltemos, irmãos, à palavra. Voltemos ao Espírito Santo. Aleluia. E agora, irmão, concluindo, no princípio introdutório desta palavra, nós falamos do slogan da região calcareira. Quem se lembra? Como é que diz?
Vamos lá, todos juntos? Só cresce quem renova. Aleluia. E você está disposto a renovar a sua convicção? Glória ao nome de Jesus. Nós não podemos, irmãos, esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Alguém já disse isso. Se você quer resultado diferente, você tem que fazer coisa diferente. Agora, para fazer coisa diferente, nós temos que sair do nosso lugar comum, nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós temos que renunciar, nós temos que fazer sacrifícios. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Pode. Mas a questão, irmão, se resume nisto: queremos de verdade o crescimento da obra, ou queremos apenas de fachada, ou queremos apenas de falácia? Queremos ver a obra crescer, desenvolver, avançar? Estamos dispostos a pagar o preço da renovação? Vamos permitir que o Espírito Santo venha agir em nossas vidas? Estamos dispostos a carregar a cruz de verdade? O que você vai fazer? Qual a sua decisão? Vai ficar sentado, quem sabe até criticando, murmurando da palavra, da pregação? Ou você vai se colocar diante do altar de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, comece por mim. Comece comigo, Jesus. Comece comigo. Eu quero a minha igreja renovada, avivada. Eu quero a minha igreja crescendo, desenvolvendo. Aleluia, eu quero desenvolvimento na minha vida, Jesus. Aleluia, não vou ficar de fora, não vou ficar à margem, não vou ficar só olhando, só escutando. Mas eu quero, Senhor. Eu quero.